Olá turma, tudo bem? Vamos a mais um vídeo para entender o funcionamento da câmera traseira e a interpretação no nosso esquema elétrico. A gente já falou da câmera frontal, falamos também do conversor DC-DC do modo BOOC, que diminui a tensão lá da VBAT, que ele pega aqui no manual técnico da Motorola, é B_, nada mais nada menos do que uma VBAT de 4 volts e vai diminuir para 2,85 volts, que a gente viu CAN, Power, analógico. E nós também verificamos que lá a gente encontra a linha com o sinal de analógico no fim dela e não tem a marcação de 2V85, então ficaria um pouco complicado de vocês conseguirem compreender de onde vem essa tensão que vai fazer então a ativação tanto da câmera frontal quanto da câmera traseira. Enfim, o cliente chegou mencionando para você que está com um problema na câmera traseira. Você precisa abrir a folha do manual técnico respectivo a esse tipo de problema depois que você mesmo ter feito o teste. Porque o cliente não vai conseguir distinguir entre um problema das duas câmeras e o problema em uma única câmera. Como exemplo, a câmera traseira parou de funcionar e a câmera frontal foi a última câmera que ele utilizou. Na hora que ele startar novamente o app, o aplicativo, vai abrir na câmera frontal, porque a câmera frontal estava boa. Quando ele for tentar utilizar a câmera traseira, então a câmera traseira ela já vai estar falhando. Você vai saber que não é as duas câmeras que falham, que é apenas uma câmera. Então o conversor BOOC você vai deixar para trás, já não tem nada a ver com ele. Agora, quando você pega um problema que as duas câmeras falham, a câmera traseira parou e a câmera frontal também parou, nenhuma e nem a outra ativa, então você vai voltar lá no conversor DC-DC que converte uma tensão e corrente contínua para outra tensão e corrente contínua, que é o BOOC, diminuidor de tensão, e vai começar a analisar desde a B+ até chegar nele e após ele. Então tomem muita atenção. Partindo desse princípio, vocês observem aonde é que está, após a desmontagem, a câmera traseira e o conector, aonde ele está conectado. No nosso caso, do Moto G4, é exatamente esse conector. Vamos colocá-lo de lado para ficar melhor na imagem. Perfeito. Partindo disso, eu vou identificá-lo no layout da board. Abram o layout da board do Moto G4 XT 1626. Vamos rotacionar aqui para deixar da mesma forma que está. Vamos rotacionar. Perfeito. Vamos aproximar o zoom. E aqui está o nosso conector J6100. Nada mais, nada menos do que o conector da câmera traseira do Moto G4 XT 1626. A partir do momento que você identificou essa numeração, abra o esquema elétrico e digitem J6100. Enter. Acabou de identificar. Aqui está o desenho. E esse desenho ele é respectivo exatamente às pinagens aqui do conector da câmera traseira. Vejam que nós vamos ter as numerações. Quais são essas numerações? Vamos aproximar o zoom para vocês verem. As numerações do pino. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, 5, 6, até chegar ao último pino. Quais são esses pinos? Exatamente esses dourados que nós vemos e os que já estão prateados, que significa que estão soldados lá embaixo, atrás dos nossos conectores. E dessa forma nós vamos começar a interpretar todas as suas pinagens até a gente conseguir então chegar à solução do problema. Se a câmera falha e não é um curto-circuito, se ela está devidamente com a imagem escura, nós vamos ir de atrás dos filtros EMI. Se logo nós encontramos filtros também que são denominados MIP,
nós também vamos identificá-los. Todos os componentes que estão em série, nós precisamos observar eles. Se no momento que você ativa a câmera, e essa câmera faz com que o seu aparelho reinicie ou começa a estremecer a tela, significa que nós temos um curto-circuito nessa malha. Em diversos casos, são poucos os casos que eu já peguei, que eu ativei a câmera e ficou aí dando uma tremedeira na tela, como chamam, de forma paliativa. Foram diversos casos que eu peguei em que quando a câmera ela totalmente está em curto-circuito dela, o aparelho liga e na hora que vai fazer a ativação desse circuito, ele volta a apagar. Então são diversos problemas que é apresentado. Não se tem como eu te dizer, olha só, é esse capacitor aqui apenas que está em curto. Isso no campo da eletrônica não existe. O que existe é a gente saber identificar os componentes, saber o porquê de cada um estar ali, o que cada malha está realizando para que a gente solucione o problema. Pode ser que esse capacitor me alterou a capacitância dele, está dando um tipo de problema. Se ele entrar em curto total, vai me apresentar outro tipo de problema e assim por diante. Porém, nós precisamos também compreender que todos esses pinos, pino 1, pino 3, 4, que estão interligados em formas de nó e vem descendo 25, 29, 31, 35, G1, já estão ligados ao terra. Sendo assim, eles devem dar continuidade com terra. Quando você pega o multímetro, pode ser o multímetro convencional, Yashun YX9205 a mais, e coloca na escala de continuidade, a ponta de prova negativa vai ao terra e a ponta de prova positiva vai sobre os pinos, veja, terra, 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 terra. Todos que biparem estão interligados ao terra. Logo após você fazer isso, não significa apenas que você observou que esses pinos estão interligados ao terra. Você tem que verificar se essa malha unicamente está interligada ao GND ou não. Porque se nessa malha aqui não for GND, for uma malha positiva de algum outro lado e tiver componentes em paralelo, em curto-circuito, vai estar aterrando essa malha. Você vai achar que você está contando as pinagens de forma correta, mas na verdade a gente precisa observar. Como exemplo, aqui abaixo nós teremos 1, 2, 3 pinos que darão continuidade com terra. Logo acima nós vamos ter 1 e o 2 já não dá continuidade com terra. Então, para mim identificar qual é a numeração do pino, de forma simples, observe atentamente. Negativo vai ao terra e positivo sobre o componente. Se daqui para cá bipar 3 em seguida, significa que eu estou lá embaixo. Se daqui para cá bipar só 1 em seguida, significa que eu já identifiquei o pino 1. Observe, terra, não terra, terra, aqui em cima, terra, não terra, não terra, não estão interligados ao terra. Observaremos atentamente que o pino 2, ele está passando reto, a malha dele é maior. Se a malha dele é maior, eu também tenho a marcação do pino aqui que é maior. Então 1 vai bipar, 2 não bipa, o 3 e o 4 bipa. Vejamos. 1 bipou, 2 não bipou, 3 não bipou, aqui embaixo. 1 bipou, 2 não bipou, 3 e 4 bipou. Então acabei de identificar que aqui é o pino 1, terra, aqui é o pino 2, aqui é o pino 3, aqui é o pino 4 e assim eu venho seguindo. Para mim ter ainda maior certeza, eu também posso pegar o pino de número 2 e verificar se está dando contato do lado positivo no C6100 e no C6118. Vamos ver se nós identificamos eles. C6100, Ctrl C,
C6100, Enter. Não achou? Outro C6118. Vamos ver. Acabou de identificar o C6118, está bem ao lado aqui, ó. Aqui está ele. Então eu vou levar o pino negativo ao pino 2 e o pino positivo de um lado do componente. Vejamos que deu realmente continuidade. Então isso significa que eu acabei de me encontrar pino 1, pino 2, pino 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por seguinte, tá bom? Na próxima aula a gente vai interpretar então essas malhas e os componentes que estão sobre ela. Muito obrigado, até a próxima.